Boa tarde, me chamo Luiz Carlos, sou da cidade de Ivaiporã, estado do Paraná. Curso Tecnólogo em Gestão Pública no Polo de Ivaiporã. O tema do meu PAP, produção é um mini guia para conscientizar sobre a sobrecarga de trabalho para colaboradores que dirigem o transporte coletivo, localizado no estado do Paraná, na cidade de Ivaiporã, na Vila Santa Maria. A situação, o problema, aconteceu em razão de trabalhar no setor público, ao observar as conversas que decorriam nos corredores e intervalos de café. Pude notar que muitos motoristas do trabalho coletivo do município estavam esgotados, alguns até com vontade de desistir do concurso, em razão da sobrecarga dos horários de trabalho. Muitos não tinham mais tempo para a família e nem momentos de lazer, sem contar que o estresse era tanto que uns faziam uso de medicamento para dormir em razão de preocupação com o seu dia seguinte. A partir disso, ao analisar tudo com maior extensão, o cotidiano de todo local, foi possível perceber que esses chefes do pessoal do transporte também recebiam muita cobrança. Esses trabalhavam também sob pressão para atingir os objetivos que o setor responsável queria para fazer todos os trechos estabelecidos e não contratar mais funcionários. Os que sobrecarregavam, os que tinham. Tais situações deixavam todos os nervosos e exaustos, que ficavam sobrecarregados. Esses nem percebiam a sobrecarga do motorista, passando a ser comum. A proposta dessa nossa intervenção é aumentar a conscientização, promover mudanças práticas nas organizações de trabalho, promovendo um mini guia para conscientizar sobre a sobrecarga de trabalho para todos os colaboradores que dirigem o transporte coletivo, visando melhorar o bem-estar e a segurança de todos. Com isso, muitos funcionários abandonaram até mesmo o concurso. Além disso, os que permaneciam lidavam com a sobrecarga de trabalho. Fato este que se torna prejudicial à saúde, tanto física quanto mental do trabalhador, onde é preciso mais organização por parte de todos em relação a essas mudanças, a organização do trabalho e assim diminuir essa sobrecarga. A justificativa pessoal é que desde que iniciei meus trabalhos no setor público, há 8 anos atrás, já tive curiosidade de entender o porquê muitas pessoas do transporte coletivo viviam estressados, dirigiam correndo, colocando outras pessoas em risco. São fatores que não entendia, mas tinha interesse em entender as causas e os que estavam acima dessas questões, relacionadas à saúde física e mental do indivíduo. Desta maneira, sempre busquei compreender com o trabalho, com sobrecarga de horários, estresse e a pressão psicológica por parte de superiores, poderiam ocasionar problemas de saúde e outro tanto física quanto mental. Teórica. Em relação aos elementos estressantes na organização, é possível identificar um determinado número como a carga excessiva de tarefas, as dinâmicas de relacionamento no local de trabalho, tanto entre diferentes níveis hierárquicos, quanto mesmo entre colegas e estilos de liderança autoritária. No entanto, não há elementos estressantes exclusivos associados ao trabalho. Observa-se também o excesso de atividades, ansiedades, da interseção pessoais, tanto nas categorias quanto entre colegas. Direção autoritária, a necessidade de realizar tarefas sob pressão e qualidades relacionadas às funções e obrigações do indivíduo dentro da empresa. Balaciano, Pimenta, Tavares. Prática. Pelo que foi até aqui descrito, propor uma intervenção de como a organização uma flexibilidade melhor quanto aos horários de trabalho, pois ao trazer toda essa discussão quanto à situação atual aos chefes do pessoal do transporte, poderão analisar melhor o assunto e todo o contexto de modo geral, identificar as consequências que esta sobrecarga de trabalho traz a cada um dos colaboradores, afetando o psicológico, físico e mental, e até mesmo sua vivência familiar. Desta maneira, ao terem consciência de cada situação, podem buscar resolver antes do ocorrido e assim evitá-las, seja fazendo uma mudança reduzindo horários,
e sobrecarga de trabalho, relatando ao setor central que é uma mudança necessária e que precisa ser adaptada dentro da organização da empresa. O objetivo geral é elaborar e distribuir um mini-guia destinado a motoristas de transporte público em Vila Santa Maria, Ivaiporã, Paraná, visando aumentar a conscientização sobre a sobrecarga de trabalho, identificar os fatores de risco associados e fornecer orientações sobre prevenção, autocuidado e estratégias de gerenciamento, promovendo assim a saúde, a segurança e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Objetivos específicos: informar os fatores que levam à sobrecarga de trabalho entre os funcionários que operam o transporte público em Vila Santa Maria, em Ivaiporã, Paraná, utilizando diálogo para determinar as causas sobre os agentes, os períodos de pico e os efeitos na saúde e a segurança. Elaborar um mini-guia que envolve informações educativas e práticas, como indicadores de sobrecarga, técnicas de autocuidado, recomendações ergonômicas ou estratégicas de gestões de tempo, adaptado ao contexto local e aprovado por educadores e coordenadores técnicos. Realizar uma avaliação da iniciativa piloto destinada a distribuir o mini-guia em turnos ou turnos específicos, medindo a adesão a variações no conhecimento e nas práticas, bem como métricas operacionais como a diminuição do absenteísmo, dos incidentes e dos relatos de estresse, com o objetivo de aprimorar e ampliar a iniciativa. De literatura. Foi discutido o assunto ao qual são elementos estressantes na organização. É possível identificar um determinado número, como a sobrecarga excessiva de tarefas, as dinâmicas de relacionamento no local de trabalho, tanto entre diferentes níveis hierárquicos, quanto mesmo dentre colegas de estilos de liderança autoritários. Balaciano, Pimenta, Tavares. Também sobre o servidor público, em particular, tem suas particularidades, como a necessidade de um regime de recursos humanos que seja coerente e justo, enfrentando a diversidade da população em associação ao atendimento e muitas vezes apresentando um atributo inferior no serviço, devido à carência de formação profissional, insuficiência de pessoal, entre outros fatores, que contribuem para o estresse da organização. As estratégias de ação. Neste momento será realizada uma roda de conversa com os colaboradores do transporte coletivo, para que todos sejam informados a respeito dos fatores que levam a uma sobrecarga de trabalho, para que, com este diálogo, possam expressar seus conhecimentos sobre o assunto. Os colaboradores do transporte receberão um convite via e-mail com o dia e o horário em que acontecerá a conversa, e este momento será conduzido pelo organizador do projeto, que lhes passará sobre causas subjacentes e os períodos de picos e os efeitos na saúde e segurança que a sobrecarga de serviço causa. Para ser possível analisar melhor todo o material, conforme o que foi falado na conversa com todos no encontro, será anotado e, após isso, transferido para a elaboração posterior do material seguinte. Já a estratégia de ação 2, após coletadas as informações na roda de conversa e analisadas anteriormente, na etapa anterior, será elaborado um mini-guia de orientação sobre os efeitos da sobrecarga de trabalho, o qual irá englobar informações educativas e práticas, técnicas de autocuidado e várias outras recomendações ergonômicas e estratégias de gestão de tempo. Este mini-guia de orientação será elaborado com base no que foi discutido anteriormente com os colaboradores do transporte coletivo, principalmente baseando-se naquilo que foi detectado sobre as consequências de sobrecarga de trabalho. Para evitar que o material fique muito extenso e que não tenha curiosidade por parte de quem adquirir, estima-se que o conteúdo seja apenas um mini-guia pequeno, com 10 páginas apenas frente e que traga ilustração para aumentar o interesse de quem o receber.
E na estratégia de ação 3, finalizada a etapa anterior, e já com o guia definitivo todo elaborado, ele será encaminhado aos colaboradores de transporte coletivo. Este envio será por meio do WhatsApp. Para este envio será encaminhada junto a uma avaliação da iniciativa piloto no mini guia em turmas ou turnos específicos, medindo a adesão às variações no conhecimento e nas práticas, bem como as métricas operacionais, como a diminuição no conhecimento e nas práticas, bem como as métricas operacionais, como a diminuição no absenteísmo, dos incidentes e dos relatos de estresse, aprimorando e ampliando iniciativas com este mini-guia, tudo que envolve o assunto. Além disso, serão encaminhados um áudio de agradecimento pela participação no projeto, assim como um breve resumo de incentivo aos participantes, para que se apropriem do material que estão recebendo, como conscientização sobre a sobrecarga de trabalho, sobre a importância de prevenção e sobre tudo isso promove saúde. O cronograma da proposta é de outubro, novembro, dezembro e janeiro, fazendo uso de recursos notebook e celular. E os resultados esperados no caso desta intervenção, espera-se que os colaboradores que dirigem o transporte coletivo do bairro Vila Santa Maria visem aumentar a sua conscientização sobre a sobrecarga de trabalho, desde identificar os fatores de risco associados e fornecer orientações sobre prevenção, autocuidado e estratégia de gerenciamento, promovendo assim a saúde, a segurança e a qualidade da vida no ambiente do trabalho, reduzindo os horários e trazer uma nova adaptação dentro da organização da empresa para melhoria de todos.